A paz seja convosco, amados e queridos e nobres irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nesta hora de 12 horas e 58 minutos desta terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Hoje, na 45ª edição do Reino, temos o tema hoje, sofrimento, baseado no livro de Jó, capítulo de número 4. Jó, capítulo de número 4, está baseado este ensinamentos sobre sofrimento. Capítulo de Jó, número 4, fala que o bom e inocente não sofre. Sofrimento é para aqueles que vivem no pecado. Já estava colhendo fruto de suas ações. É interessante notar que ele fala, acredita, e suas palavras são inspiradas por Deus. Jó estava passando por um momento de sofrimento quando Satanás foi até Deus e Deus disse a ele: perguntasse primeiro de onde vens, e ele disse: eu venho de passear e de rodear sobre a terra. Ninguém gosta de sofrer. O sofrimento é o resultado do pecado no mundo. Um dia, quando Jesus voltar, todo sofrimento se acabará. Nem todo sofrimento é causado por nosso próprio pecado. Todos passamos por sofrimento que não entendamos, mas Deus promete nunca nos abandonar. Deus ajuda quem confia nele a superar o sofrimento. Deus tem poder para livrar. A Bíblia avisa que vamos sofrer por seguir o Senhor Jesus, mas Deus pode transformar até o nosso sofrimento em bênção. Quem se mantém fiel a Deus e não desiste no sofrimento será recompensado na eternidade. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Romanos capítulo 8 e versículo 18 diz que nenhum sofrimento sofrido aqui na terra, nenhum sofrimento sofrido na minha vida terrena e carnal é comparado à glória que eu vou receber quando o Senhor me levar para a sua morada. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que passa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:17. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua presença dá-me vida. Salmo 119 e versículo 50. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois quem voltasse em suportar coisas recebidas por terem cometido mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano, e foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava,
quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com a justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, 19 e 24. Todo sofrimento tem um propósito. Todo sofrimento tem uma esperança. Todo sofrimento tem uma espera, e a espera da glória vindoura, a espera da presença daquele que pode nos libertar e nos salvar de toda a força do mal. Hebreus capítulo 2 e versículo 18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também está sendo tentado. Mas você que tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos que enfrentei, coisa que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo contando em sua carta para o presbítero Timóteo. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1 versículo 2. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, 9. Isso é uma expressão de que o sofrimento está ligado à fé, o sofrimento está ligado à perseverança, o sofrimento está ligado à esperança, o sofrimento está ligado à espera, o sofrimento está ligado ao clamor, o sofrimento está ligado aos milagres de Deus. Em Jó, capítulo de número 4, vamos ver que ele faz, um dos 3 amigos de Jó, tendo ouvido suas palavras, se propõe a aconselhar. O princípio ele faz, começa falando sobre quem era Jó e como seu comportamento era uma referência para todos os que a conheciam. Com isso, ele faz 3 afirmações: que o bom e inocente não sofre, o sofrimento é para aqueles que vivem no pecado. Jó estava colhendo fruto de suas ações. É interessante notar que ele acredita que suas palavras são inspiradas por Deus, no capítulo 12, no versículo 16. Antes de prosseguir, precisamos ter em mente que ele não está de todo errado. Muito sofrimento tem sofrido os seres humanos por causa dos seus próprios pecados, mas esta não é uma verdade universal e absoluta. Muitos homens e mulheres que amam a Deus enfrentam enfermidades desastrosas, mortes repetidas e turbulência em sua vida, sem esperar por aquilo. Outro ponto muito importante a ser considerado é a visão de Deus. Enquanto os seres humanos discutem as possíveis causas, o Senhor a conhecia perfeitamente. Enquanto os amigos de Jó o acusavam, seu Deus e via como inocente, mesmo quando não temos as respostas, o Senhor tem, e uma hora ou outra Ele falará conosco. Ainda em Jó 4, 1, 6, as palavras ele faz, o pensamento dele faz: creio assim. As palavras ele faz, então respondeu
ele faz de temar. Se alguém se aventurar, dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê dificuldade, você desamina. Quando você é atingido, fica frustrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança. O seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. O pensamento que ele faz, reflita agora, qual foi o inconsciente que chegou a perecer, onde os íntegros sofrem destruição. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os ladrões podem fugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhos da leoa se desesperam. Creio assim, dissera em Jó 4, 12, 21. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos capturam um murmúrio em meio aos sonhos perturbadores da noite. Quando caí sonoro, profundo sono em homens, temor e tremor se apoderam de mim, fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roncou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, e ouvi uma voz suave que dizia: podera algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que nunca numa traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que a corda de suas tendas são arrancadas, e eles morrem sem sabedoria. O interessante é que a Bíblia, o livro de Provérbios, fala o tempo todo, Salomão, no ápice da sua chamada para o reinado de Israel, ele não tem e reconhece que não tem sabedoria para dominar um numeroso povo, e pede a Deus somente sabedoria, e Deus dá a ele não só sabedoria, mas riquezas e todos os inimigos. Salomão entendeu em que só em Deus poderia alcançar tamanha a revelação, tamanha sabedoria, para que ele, na sua infinita bondade e misericórdia, lhe enviasse um propósito do qual ele pudesse transformar a vida daquele povo. Estamos falando hoje de sofrimento, e na Bíblia existe muitas pessoas que sofreram de várias maneiras, sofreram na carne, sofreram nos olhos, sofreram no espírito, sofreram no seu físico, mas eles sofreram perdas, sofreram dores, sofreram escuridão e sofreram ventos, mas muitos deles colocaram a sua fé em ação. É o que precisa ser colocado. Porque o sofrimento vem? Porque está acontecendo sofrimento? Por acaso
alguém conhece mais a si mesmo do que a Deus? Por acaso alguém conhece mais os seus bens do que a Deus? Por acaso alguém conhece mais a natureza do que a Deus? Por acaso alguém conhece mais o nível dos seus pecados que a Deus? Deus conhece o nível dos seus pecados. Deus conhece a força das suas palavras e o que você tem feito, que caminho você tem tomado, qual é a decisão. Você tem ido na multidão, você tem esperado pessoas dominarem, você tem esperado pessoas te puxarem, te somarem para te levar ao profundo do poço, pessoas te levando para lugares que Deus não se agrada, para vícios em que Deus não concorda. O que você tem feito? Por que o sofrimento tem chegado? Aonde eu tenho errado? Onde eu tenho pecado? O que foi que aconteceu? Jó fez estas perguntas e Deus veio até ele e disse: por acaso, onde você estava quando foi criado as estrelas, o sol, os mares, a boca, os ouvidos, os olhos, os seres humanos? Por acaso você tem como me responder? Me diga, porque eu vou perguntar e você vai me responder. E Jó se rasgou no pó e na cinza e disse para o Senhor, dentro do seu livro: antes os meus olhos, meus ouvidos ouviam falar de ti, mas hoje os meus olhos te vê, porque me rasgo no pó e na cinza, me degrato, me humilho, reconhecendo que não sou nada, que sou miserável, que não tenho nada, mas o poder está contigo. Me ajuda, me socorre, vem ao meu auxílio, ao meu socorro. E a Bíblia diz que Jó clamou com grande afeto, com grande amor, com grande fé, com grande entendimento e sabedoria, que Deus o ouviu e veio ao seu encontro, lhe abençoou, lhe devolveu tudo, e devolveu em dobro, e devolveu melhor, porque Jó creu, porque Jó sabia. Antes Jó era fiel, porque Jó não conhecia Deus. Agora Jó continua fiel ainda mais, porque agora ele conhece a Deus. Quando Deus fala com você na sua palavra, quando Deus fala com você na sua profecia, através do louvor, o que é que você sente? Aonde você se é tocado? Quando você chora, quando você se diminui, quando você se entrega, é ali que você precisa mudar a sua estratégia de vida, o seu ritmo espiritual, o seu caminho, a sua andância, aonde você vai. Os amigos não podem mudar o teu processo, o teu ritmo. O teu processo e o teu ritmo está pautado na Bíblia, na palavra de Deus, e somente Deus pode te ensinar e te guiar. Amigo algum tem sabedoria para te passar ao ponto de te salvar. Somente Deus, somente Ele tem a interpretação completa, somente Ele tem o poder completo, somente Ele tem a unção completa, somente Ele tem a autoridade completa, somente Ele, através do seu Filho Jesus, pode te livrar de todo sofrimento. Existiu uma mulher de Naim, que era viúva e tinha um único filho, e o seu filho morreu, e ela estava saindo de Naim para sepultar, e de encontro no cortejo, para levar o enterro, para levar o seu filho a ser sepultado, ela encontra uma outra multidão, agora a multidão que está com Jesus, que está lhe seguindo, que está aprendendo com Jesus. E agora eles aprendem algo sobrenatural. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela estava sofrendo, porque ela tinha a única fonte de alimento para lhe ajudar o seu filho, pois ela não tinha mais marido. E Jesus se encontra e diz para a mulher: não chore. E vai de encontro a ela, e ela diz: Senhor. E Jesus vai até o menino deitado no caixão, indo no seu funeral, já morto. E Jesus toca no caixão e diz: menino. E o rapaz acorda, levanta, senta. E agora aquela mulher fica feliz,
aquela multidão que estava saindo triste, chorando com aquela mulher, se encontra com a multidão de Jesus e agora se transforma em uma única multidão, a multidão que adora, a multidão que exalta, a multidão que glorifica, a multidão que vê milagres, a multidão que toca no milagre, a multidão que conhece o poder daquele que faz milagres. Você pode fazer tudo melhor. Você pode fazer tudo melhor, depende de você. Jesus não é religião, Jesus é salvação. Ele quer fazer o melhor na sua vida. Ele quer te transformar, Ele quer fazer a sua vida ser absoluta, Ele quer fazer você ser sábio espiritualmente, que a sabedoria do mundo, ela é terrena, humana e diabólica. Mas o Senhor quer te dar vida, e quer te dar vida em abundância. Levante, clame, busque, portas irão se abrir. O Senhor irá abençoar os seus passos. Reconheça seus erros, seus pecados, falhas, deleites, suas transgressões e suas iniquidades. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Aleluia. Hoje, esta palavra, o sofrimento. Amanhã é Deus revelando mais uma palavra para você. Deus te abençoe, não só hoje, mas para sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Até amanhã na 46ª edição. Amém?